Bom, dando continuidade às questões de matemática, então agora a gente vai fazer a questão 99. Opa, 49. Suponha que uma função f de x satisfaça a propriedade f de xy, f de x vezes y é igual a f de x mais f de y, e sabendo que f de 7 igual a 2 e f de 7 igual a 3, o valor de f de 2023 é. Bom, essa questão aqui, quando eu fui resolver, eu pensei da seguinte maneira. O exercício, ele fala o valor do f do 7, o f de 17, e ele fala que a função, eu posso quebrar a multiplicação em soma, certo? Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, eu tenho que quebrar esse 2023 em multiplicações de 7 com 17. Eu tentei primeiro 7 vezes 7 vezes 17, e isso aqui não dá 2023. E aí a minha próxima tentativa foi 17 vezes 17 vezes 7, que sim dá 2023. Então, eu fiz essa questão nesse sentido. Eu pensei que tinha que montar o 2023 como múltiplos de 7 e 17, e eu fui nesse rumo. Então, fica assim, ó, que eu posso escrever o f de 2023 como o f de 7 vezes o 17 ao quadrado, certo? Só que o f de 7 vezes 17 ao quadrado, eu posso quebrar como f de 7 mais o f de 17 ao quadrado. Só que o f de 17 ao quadrado é a mesma coisa que f de 17 vezes 17. Logo, a gente pode quebrar em f de 17 mais f de 17, porque a multiplicação vira soma nessa função. Logo, f de 7 a gente sabe que vale 2, f de 17 3, 3, isso aqui vai dar 8, certo? Então, a parte importante dessa questão é você ter esse sentimento assim de que ele fala o valor do f de 7, de 17, te fala de multiplicação transformada em soma. Então você tem que dar um jeito de escrever o 2023 como multiplicação de 7 e 17. Então vamos para a questão 50. Um recipiente cilíndrico de altura h tem água no seu interior. Ao mergulhar uma esfera de chumbo de raio R neste recipiente, a água cobre a esfera e nenhuma quantidade de água se perde. Sabendo que o raio da base cilíndrica é o dobro do raio da esfera, a diferença entre a altura de água antes e depois do mergulho da esfera é. Essa questão aqui você pode resolver de mais de uma forma. Então, você pode primeiro calcular o volume de água que tinha antes, o volume de água que tinha depois, que é o volume de antes mais o volume da esfera, e fazer a diferença entre eles. Enfim, mas tem um jeito que a resposta sai mais rápido. Então, ó, ele fala que o raio da esfera vale R. Então, o raio da esfera aqui vale R. E eu vou chamar o raio do cilindro de R', e o exercício fala que o R' é 2R'. E como é que a gente vai, como é que dá para resolver isso daqui, ó? O volume da esfera tem que ser igual ao volume de um cilindro que seja, vou pegar aqui de exemplo, essa diferença de altura aqui, justamente, certo? Então eu vou chamar essa diferença de altura de Dzinho, vai, de diferença, que é a diferença da altura anterior para essa. E então o volume da esfera é o que? 4 terços de π r ao cubo. E o volume desse cilindrinho é π r do cilindro ao quadrado vezes a alturazinha, que é essa diferença de altura que a gente está olhando. Por quê? Porque o tanto de água que sobe dentro do recipiente tem que ser o mesmo tanto de água, o mesmo volume da esfera que eu pus. Que nem você pegar um copo de água e mergulhar um limão, o tanto de que subir, essa diferença de altura na água é o volume do limão que faz essa diferença subir. Então essa é a conta.
Então eu posso simplificar π com π, fica 4/3 de r ao cubo. Rzinho é 2r ao quadrado vezes d. Vai ficar 4/3 de r ao cubo é igual a 4r ao quadrado vezes d. 4 corta com 4. O r ao cubo com r ao quadrado fica só sobra o r. Então a gente sabe que a diferença é r/3. Alternativa C. O outro jeito que eu tinha comentado é você calcula o volume do cilindro, depois calcula o volume da segunda parte, que é o volume anterior mais o da esfera. Aí você chama essa altura de... Você dá um nome para essa altura, dá um nome para essa e você consegue manipular para deixar essa altura menos essa, vai de novo aparecer r/3. Esse jeito aqui é mais simples, acho que talvez até mais fácil de pensar na hora. Então vamos para a questão 51. Uma transformação de Möbius é um quociente de polinômios de grau 1. Essas transformações são muito importantes em computação gráfica e também na área de engenharia conhecida como processamento de sinais. Considere a função y igual a f de x, que é igual a x mais 1 sobre x menos 1, definida para x pertencente aos reais, desde que x seja diferente de 1, e é uma versão simplificada de uma das transformações de Möbius. Então, a questão 51. Sobre a função inversa de f de x, é correto afirmar que. Então, essa daqui, a gente tem que lembrar que, qual que é a função f de x? É a função x mais 1 sobre x menos 1. E aí, que conta que a gente faz para inverter? Então, para inverter, a gente inverte o x com y. Então, aqui, onde era y, a gente chama de x. E aqui onde era x, eu vou colocar y' só para a gente saber que é a função invertida já. Y' menos 1. E agora a gente tem que isolar o y'. Então vai ficar x, xy' menos x é igual a y' mais 1. Eu passei isso aqui multiplicando. Então agora eu vou passar aquele x para lá. Então vai ficar xy' menos y' é igual a x mais 1. Colocar o y' em evidência, sobra x menos 1, que é igual a x mais 1. Ou seja, o y' vai ser x mais 1 dividido por x menos 1. Então, a minha função inversa, que é essa daqui, que é a minha função invertida, que é f menos 1, que é a notação, né, para a função inversa, repara que ela é igual à própria função. Ou seja, a alternativa A, a inversa é a própria f, desde que x seja diferente de 1, que é o domínio, né, da nossa função. Questão 52, essa daqui é bem interessante, achei bem legal, que é o seguinte, Então a gente vai considerar uma sequência numérica x1, x2, x3, até xn, tal que a gente define x1 igual a 6 e define a regra de recorrência dessa série, que é que o xn mais 1 é o f do x de n. Então, o próximo termo é a função de Möbius do anterior. Então, o que acontece? x2 vai ser f de x1. E o próprio exercício já falou pra gente que é 7/5. E qual que vai ser o x3? x3 vai ser o f do x2. Só que o nosso x2 é o 7/5. Então, vamos fazer a continha aqui, f de 7/5 é 7/5 mais 1 dividido por 7/5 menos 1. Então, isso aqui vai dar. A gente sempre pode reescrever o número 1 como uma divisão de numerador e denominador igual. 5 sobre 5. E aqui também. 5 sobre 5. 7 mais 5, 12. Então vai dar 12 sobre 12/5. E aqui vai dar 2/5.
Então, repara, ó, isso aqui vai dar 12 quintos, multiplica pelo inverso da segunda. Então, corta, 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 sobra 6. Então, o f de 7 quintos é 6. Então, o nosso x3 é igual a 6. E o nosso x4? O nosso x4 é o f de x3. Só que quem que é o f de x3? É o f de 6. Só que quem que é o f de 6? É o f de x1 aqui, ó, o f de 6. Então, o f de 6 é 7 quintos. Só que aqui eu entro num ciclo, porque se eu coloco 6 na minha função, ela me devolve 7 quintos. Se eu coloco 7 quintos, ela me devolve 6. Ou seja, a nossa série, nossa sequência numérica, né, no caso, é uma sequência numérica do tipo 6, 7 quintos, 6, 7 quintos, 6, 7 quintos, e por aí vai. Então, né, eu nem acabei nem lendo a pergunta, né? E assim, então, a soma dos 100 primeiros termos dessa sequência vale. Então, repara que a gente vai ter 6 7 quintos, 6 7 quintos distribuído igualmente. Então, metade da nossa série é 6 e metade é 7 quintos. Ou seja, se eu somar 6 mais 7 quintos e multiplicar por 50, eu estou somando todos os termos dessa série. Por quê? Porque eu tenho uma série de 100 termos, uma sequência de 100 termos. Se eu pegar uma sequência de 100 termos e separar ela em pares, então eu vou ter 50 pares. Só que esses pares são todos iguais. Então a pergunta nada mais é que é multiplicar por 50 a soma desse parzinho 6 mais 7 quintos, que é 50 vezes. Aqui ó, a gente pode reescrever assim: 6 a gente pode reescrever como 30 sobre 5. Então isso aqui vai dar 37 quintos. Simplifica, sobra 10, é igual a 370. Pronto, alternativa B. Bem legal essa questão aqui. Então, para essa parte aqui, vai ser isso. Muito obrigado.